vídeo anterior, a gente começou a falar sobre tabela periódica. E eu aconselho você que ainda não viu aquele primeiro vídeo, que veja, porque eles são continuações. E a gente precisa entender o formato da tabela periódica para poder entender como se localiza e como se encontra um determinado elemento dentro dessa organização tão complexa e tão importante para a história da ciência, para a história da química, para a história da física. E a partir desse vídeo, a gente vai entender de uma maneira um pouco mais profunda como se encontram os elementos e o que a tabela periódica tem a ver com a distribuição eletrônica de Linus Pauling e como que alguns exercícios exploram com bastante intensidade tudo isso que a gente está estudando sobre essa organização. A gente parou nos períodos, no estudo dos períodos aqui do lado. Agora a gente vai ver a divisão por blocos e essa classificação final da tabela periódica, certo? Espero lhe ajudar mais uma vez e vamos à nossa aula. Maravilha, galera. Sobre localização, a gente já viu o seguinte. Quando você faz a distribuição eletrônica de um determinado elemento, a camada de valência que aparece nessa distribuição eletrônica, ou seja, a última camada daquele átomo, ela é exatamente igual à linha que a gente chama de período, onde esse elemento está na tabela periódica. Por isso que a tabela periódica tem 7 linhas e a distribuição eletrônica de Pauling vai até o 7º período, assim como o átomo de Niels Bohr apresenta apenas 7 camadas ou 7 níveis de energia para qualquer átomo que exista hoje. Uma imagem que a gente não viu na aula passada é essa divisão de grupos e famílias, os blocos da tabela periódica apontando para a distribuição eletrônica. Isso é extremamente importante e é muito, muito útil dentro da grande maioria dos exercícios de vestibular. A gente precisa entender como se dá a divisão de blocos e a divisão de subníveis dentro da tabela periódica. Então, por exemplo, olha para essa imagem. Existe o bloco S da tabela periódica, que é onde estão os grupos 1 e 2. O bloco S, se você lembra da subdivisão dos elétrons, né, os subníveis de energia, o subnível S ele suporta no máximo 2 elétrons. Portanto, ele só vai agrupar duas famílias, 2 grupos da tabela, que são os grupos 1 e 2. Qualquer elemento que você faça a distribuição eletrônica e termine com um elétron, S1, todos eles pertencem ao grupo 1 da tabela periódica. Qualquer elemento que você faça a distribuição eletrônica e termine em S2, lembre-se, termine, tá? O final da sua distribuição eletrônica for S2, com certeza esse elemento pertence ao grupo 2 ou à família 2A da tabela. Mas existe uma exceção, que é o hélio, que pertence ao grupo 18, ele é um gás nobre, mas ele também apresenta a configuração 1s2, certo? Ele tem apenas uma camada, ou seja, ele está na primeira linha junto com o hidrogênio, mas ele termina sua configuração em S2 porque ele apresenta apenas 2 elétrons. Mas mais para frente a gente vai voltar a falar do hélio, principalmente para colocar as ligações químicas e falar de teoria ou regra do octeto. Esse é o bloco S, então é só você se lembrar que na configuração eletrônica não existe S3, por exemplo. Mas existe P, e o bloco P vai de 1 a 6. São 6 elétrons que a gente coloca na distribuição eletrônica do subnível P, de acordo com o diagrama de Pauling. Então, se são 6 elétrons, a gente consegue elementos que terminam em P1, P2, até P6. E é assim que é composto esse bloco P da tabela periódica. Todos os elementos que estão ali na extrema direita da tabela, eles terminam em P1, P2, P3, P4, P5 ou P6. Esse é o bloco P da tabela. E se a sua distribuição eletrônica terminar em D? Aí a gente tem um elemento de transição, que vai de D1 até D10. Lembra do diagrama de energia de Linus Pauling? O subnível D suporta no máximo 10 elétrons. E aí a gente tem aqui as duas séries, que são as séries de lantanídeos e actinídeos, que são geralmente escritas abaixo da tabela, mas esse cantinho aqui no grupo 3 é onde elas estão localizadas, e elas compõem o bloco F da tabela. Então, F, de acordo com a distribuição eletrônica, vai de 1 a 14. Então, a gente tem 14 elementos em cada um desses grupinhos aqui de lantanídeos e actinídeos. Então, essa é uma figura, essa é uma imagem que seria muito legal se você não esquecesse. Porque a distribuição eletrônica e a tabela periódica, elas estão intimamente ligadas. Quando você entende qual que é a relação dessas duas teorias,
você consegue localizar qualquer elemento dentro da tabela. Então, tente olhar para a distribuição eletrônica e associar com a tabela. Tente olhar para a tabela e enxergar os blocos S, P, D e F. Isso vai te ajudar muito nos exercícios. Vamos explorar cada um desses blocos agora com um pouco mais de profundidade. O bloco S, composto por hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos os elementos ali localizados eles terminam em NS1. O que seria esse N? N é a camada de valência, N é o nível, N é o período. Então, para o hidrogênio, por exemplo, seria 1S1. Para o lítio, 2S1. E assim por diante até o frâncio, que seria 7S1. Certo? Por exemplo, ali a gente tem o lítio e a sua configuração eletrônica. O lítio tem 3 elétrons, mas ele termina em 2S1. Então, com certeza, ele é da família 1A, o grupo 1. A outra coluna, outro grupo pertencente ao bloco S, são aqueles terminados em S2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Certo? Todos eles vão ter essa configuração eletrônica semelhante ao do berílio, que termina em S2. Esse é o bloco S, bem curtinho. O bloco P é muito semelhante, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Se você tem um elemento que pertence ao bloco P, o subnível S anterior dele já está preenchido. Então, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P1. Para que ele chegue em 2P1, ele já preencheu o subnível 2S. Então, não existe um elemento que tenha elétrons em P que não tenha preenchido o subnível anterior dentro daquela mesma camada, sendo esse o subnível S. Por exemplo, para ficar um pouco mais claro, os elementos do grupo 13, todos eles terminam em S2P1. Então, o boro, por exemplo, 2S2, 2P1, são 3 elétrons de valência. Quem é do grupo 14 termina em 2S2, 2P2, por exemplo, o carbono. Grupo 15, 2S2, 2P3, 5 elétrons de valência, por exemplo, o nitrogênio. Grupo 16, S2, P4, são 6 elétrons de valência, por exemplo, o oxigênio. Grupo 17, S2P5, são 7 elétrons de valência, por exemplo, o flúor. E o último grupo, que são os gases nobres dentro do bloco P, eles têm todos os seus subníveis completos, S2P6. Lembra que S suporta 2 elétrons e P suporta até 6 elétrons? Então, a família dos gases nobres, ou o grupo dos gases nobres, eles são muito importantes, porque eles apresentam os seus subníveis de energia todos completos. E isso vai gerar para nós depois a teoria ou a regra do octeto, para a gente falar sobre ligações químicas. Então, por exemplo, o neônio, um S2, 2S2, 2P6, sendo 2S2, 2P6 a sua camada de valência com 8 elétrons. O hélio é o único gás nobre que não vai ter 8 elétrons na camada de valência, porque ele termina em um S2, sendo que ele apresenta só 2 elétrons, né? Então não teria como ele ter uma configuração muito grande. Certo, galera? Um pequeno exercício aqui para a gente confirmar aquilo que a gente viu até agora. Ó. Se você tem um elemento X e precisa achar o período e a família a qual esse elemento pertence, é muito fácil. A sua configuração eletrônica está inteira aqui, ó, o X. O X tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Ele tem 19 elétrons no total. Desses 19, só um é da camada de valência, 4S1. Então a camada de valência indica para nós o período, com certeza ele está no quarto período, e o fato de terminar em S1 aponta para o grupo 1 ou família 1A, como a gente viu na figura lá da tabela dividida em blocos, certo? Aí você tem um elemento que a configuração termina em 6P4. Esse é um exercício um pouco mais elaborado, porque a gente não pode esquecer aquilo que eu falei agora há pouco. Se ele terminou em 6P4, é porque o 6S2 já está preenchido. Então, com certeza, ele não tem só 4 elétrons de valência. Ele tem P4, mas tem o S2 anterior. Ele tem 6 elétrons de valência, esse elemento. Então, ó, se ele terminou em 6P4, o período é o sexto. O período nunca tem segredo, é a própria camada de valência. E se você quer chegar em 6P4, toda a configuração eletrônica dele está aqui, ó, mas é só para a gente ver que tem que passar pelo 6S2. Então a camada de valência é 6S2 mais o 6P4. Então são 6 elétrons de valência, portanto o grupo 16 ou família 6A para esse outro elemento X, certo? Bloco D. O bloco D e o bloco F são blocos que caem muito menos em vestibulares. Então a gente vai falar dele
de uma maneira mais rápida, mais simples, até para o nosso vídeo não ficar muito grande. E não se preocupe muito com o bloco F, se preocupe muito pouco com o bloco D e guarde mais da sua atenção para os blocos S e P da tabela. Então, por exemplo, o bloco D. O bloco D são esses elementos aqui em verde, ó, nessa representação, que a gente chamou de elementos de transição. E se você lembrar da distribuição eletrônica, diagrama de Pauli, o D suporta até 10 elétrons. Então a gente tem D1 até D10. Qual que é a única coisa que pode te confundir um pouquinho? Olha para essa configuração genérica aqui, ó. NS2, N-1, D1. O que significa isso? Que a camada de valência está ali junto com o subnível S. Aquilo que vem depois não é a camada de valência, porque a camada de valência é N. O que vem depois é N-1. Como assim? Não entendi. Olha para esse exemplo do escândio. Ele termina em 4s2, 3d1. Todas as vezes que a configuração eletrônica terminar em D, tem que terminar em D, tá? Se terminar em D, a camada de valência é a anterior. Distribuição eletrônica termina em D, a camada de valência é anterior, ó, 3D, mas antes tem o 4. Então a camada de valência não é a maior, é a 4s, não a 3D. Mas como é que a gente acha o grupo? Aí você usa todos os elétrons do S mais os elétrons do D que estão no final. Então, para achar os elementos do bloco D da tabela, não é só pegar os elétrons de valência que ele tem. Você tem que somar os elétrons de valência com os elétrons que existem no subnível D. Por isso que, às vezes, é um pouquinho mais chato. Então, por exemplo, qual que é o grupo do escândio? 2 de valência mais 1 no D, grupo 3. Se a gente for para o grupo do lado, por exemplo, o grupo do titânio, que é o grupo 4. 2 de valência mais 2 no D, grupo 4. Grupo 5. 2 de valência mais 3 no D, que é o grupo do vanádio, por exemplo. Grupo 6. Cuidado com o grupo 6, porque ele causa uma pequena deformidade na distribuição eletrônica. Não nos convém agora falar sobre o motivo dessa deformação aí, mas ela existe, tá? E para localização ela não vai nos atrapalhar. Por exemplo, ó, era para terminar em S2D4, mas essa configuração por termos de energia ela não ocorre. Então vai terminar em S1D5. Um elétron do S pula lá para o D e fica S1D5. Só que S2D4 dá grupo 6. S1D5 também dá grupo 6. Então para nós não é muito importante, tá? Essa configuração anômala. E assim vai para S2D5, grupo 7, S2D6, grupo 8, S2D7, grupo 9, S2D8, grupo 10. Mais uma exceção para S2D9, tá? Que seria o grupo 11, mas a gente usa S1D10, mas vai dar 11 de qualquer maneira. E o último grupo do bloco D, S2, D10, que são os 12 elétrons para dar o grupo 12, certo? Então, basicamente é você somar elétrons de valência com os elétrons D que estão na frente, que não são de valência. E para finalizar o bloco F, onde a gente tem os elementos lantanídeos e actinídeos, mas não se preocupe muito com eles. Esses são os lantanídeos. A configuração é muito parecida com a do bloco D, só que aqui a gente vai ter camada de valência menos 2, F. Tá? E para achar o grupo também você soma elétrons S com elétrons F. Mas esses caras praticamente nunca vão aparecer aí para você em exercício algum. Certo? Galera, a classificação para a gente finalizar é muito rapidinho. É só você entender que a sua tabela periódica ela está dividida em metais, não metais, gases nobres e, vez ou outra, de semimetais que tem menor importância para nós no ensino médio. A maior parte da tabela ela é composta por metais. Então, o que você precisa saber sobre eles? Eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, eles brilham, eles são formadores de cátions, excelentes condutores de eletricidade, são maleáveis e dúcteis. Dúcteis é quando você consegue ir alongando esse metal ao ponto dele formar um fio fino antes de se romper. Então, dificilmente ele se rompe, mas ele é bastante maleável. Essas são as características principais dos metais. Elas também aparecem para nós no vídeo sobre ligação iônica, onde a gente junta um metal com outro com um ametal. E no vídeo de ligações metálicas, porque são as características dos metais que a gente vai ter pós-ligação metálica.
Os não metais eles são opostos aos metais. Eles são formadores de ânions e são péssimos condutores de corrente e calor. Não dá para a gente falar de estado físico porque eles aparecem nos 3 estados. Então, basicamente, é legal saber que eles têm uma tendência a adquirir elétrons a mais e que eles são horríveis para a condução de corrente e calor. E os mais famosos são os gases nobres, que são muito importantes porque são inertes, eles reagem muito pouco, eles são extremamente estáveis, formam gases monoatômicos. Por exemplo, o gás oxigênio é O2, mas o gás hélio é um átomo só de hélio. Então, todos os gases nobres são moléculas feitas de um único átomo. E essa é a sua configuração ou as suas configurações eletrônicas. O hélio é o único que termina com 2, todos os outros terminam com 8 e todos eles têm a camada de valência completa. Certo? Galera, essa é a finalização do estudo sobre a tabela periódica. Ficou um pouquinho mais longo do que geralmente a gente faz aqui no canal, mas é extremamente necessário que a gente conheça essa classificação e essa formação da tabela, certo? Bom, tente não esquecer sobre localização, sobre os blocos S, P, D e F da tabela, eles vão te ajudar muito nos exercícios. E tente não ficar separando muito os assuntos. É importante que você entenda que o modelo atômico, principalmente o modelo de Bohr, ele está intimamente ligado à tabela periódica. Quando você associa essas duas coisas e traz o diagrama de Pauling como uma ferramenta para te ajudar na localização, os nossos problemas praticamente se extinguem em relação à tabela. Você não precisa memorizar nada. Não precisa memorizar nomes, não precisa memorizar símbolos. O que a gente precisa é saber utilizar a tabela. Se ela é uma tabela, ela precisa ser consultada e não memorizada. Deixe essa memorização para quem de fato faz isso sempre e precisa dessa tabela, que são os químicos, os físicos, os biólogos, aqueles caras que trabalham com a teoria. Para gente, para vocês principalmente que são alunos de ensino médio e que estão buscando uma prova de vestibular, a gente precisa entender e saber utilizar, certo? Galera, eu espero ter ajudado. Ficou um pouco mais longo do que o que a gente costuma fazer, mas eu acredito que a gente não deixou nenhuma informação para trás. Deixe suas dúvidas nos comentários e com certeza assim que der eu respondo para vocês, tá bom? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.